Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você quer sempre ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da Toca da Raposa, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora pode ser um divisor de águas no futuro do Cabuloso e tem potencial para incendiar a torcida com uma possibilidade que ninguém esperava. Agora vamos continuar com a notícia. A torcida do Cruzeiro sabe que o momento exige decisões ousadas, estratégicas e que realmente apontem para um futuro mais competitivo e ambicioso. Com Pedro Lourenço à frente da SAF e Leonardo Jardim no comando técnico, o planejamento celeste não tem mais espaço para apostas ou improvisos. O torcedor exige nomes que cheguem para resolver, para mudar o patamar, para reescrever a história recente do clube com autoridade. E justamente nesse cenário de expectativas elevadas, um nome poderoso, carregado de glórias e respeito no futebol mundial, começa a surgir com força nos corredores da Toca da Raposa. Em tempos em que a experiência se mostra cada vez mais determinante em competições acirradas como o Campeonato Brasileiro, a presença de jogadores com bagagem internacional tem sido diferencial entre campanhas medianas e conquistas expressivas. E se há um perfil de atleta que poderia encarnar esse papel no Cruzeiro com perfeição, esse nome começa a ecoar com intensidade entre os setores de inteligência do clube. O que antes era apenas um devaneio, agora começa a tomar contornos de interesse real, de oportunidade concreta, e está chamando a atenção de todos que acompanham o mercado da bola com atenção redobrada. A partir deste ponto, a situação começa a ganhar contornos impressionantes. Nicolás Otamendi, zagueiro argentino consagrado, com currículo irretocável e liderança natural dentro e fora de campo, renovou seu contrato com o Benfica até junho de 2026. Mas isso não impede que os bastidores do futebol brasileiro estejam em ebulição com uma possível movimentação que poderia abalar completamente as estruturas da Série A. Aos 36 anos, o defensor segue jogando em altíssimo nível e, mesmo com a extensão contratual, seu nome passou a ser cogitado por dirigentes do Cruzeiro como uma contratação estratégica, pensando não apenas em performance imediata, mas também em impacto moral e institucional dentro do elenco. Otamendi não é apenas um zagueiro. Ele é um símbolo de liderança, disciplina tática e mentalidade vencedora. Capitão absoluto no Benfica e com passagens por clubes do mais alto escalão do futebol europeu como Manchester City, Valência e Porto, além de ser campeão da Copa América e da Copa do Mundo com a seleção argentina, ele representa aquilo que qualquer clube ambicioso deseja em seu vestiário: comando, exemplo e estabilidade. E é exatamente isso que o Cruzeiro busca para consolidar sua transição para um projeto mais sólido, competitivo e vitorioso. A reconstrução do Cruzeiro passa, inevitavelmente, por escolhas de alto impacto. E, nesse sentido, Otamendi aparece como um nome que pode marcar uma era. A chegada de um jogador do seu nível traria, de imediato, respeito ao clube dentro do cenário nacional, além de influenciar positivamente os jovens atletas da base, servindo como referência de conduta e profissionalismo. Mais do que isso, ele poderia ser o pilar de uma defesa confiável, que é uma das grandes carências identificadas por Leonardo Jardim desde que assumiu o comando técnico. Mesmo com contrato vigente em Portugal, a leitura feita por membros da cúpula celeste é clara. Otamendi pode ser convencido por um projeto ambicioso, por um plano que vá além das cifras salariais e mostre um caminho real de competitividade, identificação e protagonismo. Pedro Lourenço já demonstrou não ter medo de grandes investimentos, e esta possível movimentação reforçaria ainda mais a ideia de que o Cruzeiro voltou ao mercado para disputar os grandes nomes, e não apenas para compor elenco. É importante lembrar que, na atual temporada, Otamendi segue como titular absoluto do Benfica, demonstrando uma forma física invejável e sendo peça-chave no esquema defensivo da equipe. Sua leitura de jogo, capacidade de antecipação e precisão nos desarmes o mantém entre os melhores defensores da Liga Portuguesa. Para o Cruzeiro, contar com um atleta desse calibre significaria uma evolução técnica imediata e um upgrade de mentalidade em jogos decisivos, onde a experiência fala mais alto. Além de tudo isso, Otamendi carrega uma reputação impecável de comprometimento e profissionalismo. Ele é conhecido por seu preparo físico exemplar, sua dedicação aos treinos e sua postura ética em todas as equipes pelas quais passou. Isso encaixa perfeitamente com a filosofia que Leonardo Jardim pretende implantar na Toca da Raposa, um grupo forte, com líderes naturais e obcecado por vitórias. Otamendi poderia, inclusive, ser o grande líder do elenco, aquele que dita o ritmo nos bastidores e empurra o time dentro de campo com postura e voz ativa. Os torcedores mais atentos já começaram a se movimentar nas redes sociais, pedindo a vinda do argentino e destacando como ele cairia como uma luva no esquema celeste. Muitos afirmam que sua presença seria um divisor de águas e poderia inspirar até mesmo outros grandes nomes a considerarem o Cruzeiro como um destino viável e atrativo.
O efeito Otamendi pode ser muito maior do que apenas técnico, ele pode ser simbólico, elevando o patamar da equipe e do próprio clube na percepção do cenário nacional e internacional. A diretoria do Cruzeiro não confirma oficialmente qualquer negociação em curso, mas nos bastidores, há otimismo e conversas sobre o impacto que uma contratação dessa magnitude poderia gerar. A visão é clara. É hora de mostrar força no mercado, de fazer movimentos que comprovem que o projeto SAF não é apenas promissor no papel, mas sim na prática, com nomes que transformam o dia a dia da equipe e o rendimento dentro das quatro linhas. Otamendi seria, nesse cenário, um verdadeiro marco na nova era celeste. É inegável que a presença de um jogador com tanta experiência internacional ajudaria também nos momentos mais tensos da temporada, como decisões de Copa do Brasil e fases finais do Brasileirão. Nessas ocasiões em que a pressão toma conta do ambiente, onde qualquer erro pode custar a classificação ou o título, ter alguém como Otamendi no coração da defesa é como possuir uma âncora em meio à tempestade. Seu histórico mostra que ele não apenas sobrevive nesses contextos, mas cresce neles. A frieza com que toma decisões em campo, a forma como orienta os companheiros e sua leitura precisa dos lances fazem dele uma peça insubstituível quando o jogo aperta e o nervosismo domina os menos preparados. Otamendi já enfrentou os maiores atacantes do mundo, de craques sul-americanos a estrelas europeias consagradas. Suas passagens por clubes como Manchester City e Benfica não foram marcadas apenas por títulos, mas também por consistência e desempenho em altíssimo nível mesmo diante dos desafios mais intensos. Atuando em competições como Champions League, Copa América e Copa do Mundo, ele aprendeu a lidar com a imprevisibilidade do futebol em estágios decisivos. Isso torna, automaticamente, um diferencial para qualquer equipe que almeja brigar por conquistas de peso, e no Cruzeiro ele poderia assumir o papel de mentor e líder técnico nos momentos em que o emocional do grupo precisa de firmeza. É justamente essa casca que falta ao Cruzeiro em muitos momentos cruciais. Quantas vezes a torcida viu o time sofrer gols evitáveis por nervosismo, desatenção ou falta de comando nos minutos finais? Quantas vezes o clube esteve em vantagem, mas não conseguiu segurar o resultado por falta de maturidade tática? Com Otamendi em campo, a segurança defensiva não seria apenas técnica, mas também psicológica. Ele tem a postura de quem entende o que está em jogo, de quem não se desespera com a pressão e sabe controlar o ritmo da partida com inteligência. Isso é ouro em um campeonato tão equilibrado como o Brasileirão, onde cada ponto conta e cada detalhe pode definir um destino. Sua chegada mudaria o patamar competitivo do elenco como um todo porque, além de reforçar a defesa, ele elevaria o nível de exigência interna. Atletas desse perfil costumam arrastar os colegas consigo, cobrando mais nos treinos, exigindo postura nos jogos e servindo como referência no dia a dia. O impacto vai muito além dos 90 minutos. Ele cria uma cultura de responsabilidade, de foco absoluto nos objetivos. Com Otamendi na toca da raposa, o Cruzeiro não ganharia apenas um zagueiro, mas um verdadeiro comandante em campo e um espelho para os demais atletas seguirem. E isso, num cenário em que o clube busca estabilidade e grandes conquistas, é simplesmente inestimável. No vestiário, sua influência seria imediata. Jogadores mais jovens, como Zé Ivaldo e João Marcelo, por exemplo, poderiam absorver lições diárias de convivência com um atleta do nível de Otamendi. E essa troca constante de conhecimento pode elevar o nível geral da zaga cruzeirense, criando um ambiente mais sólido defensivamente e com mais maturidade para lidar com as adversidades do campeonato. Outro ponto fundamental seria a imagem institucional. A contratação de Otamendi fortaleceria a marca Cruzeiro, ampliaria a visibilidade internacional do clube e atrairia novos olhares para o projeto de Pedro Lourenço. É o tipo de contratação que não apenas melhora o time em campo, mas também muda a percepção externa da instituição, abrindo portas para parcerias, patrocínios e novas oportunidades comerciais. Com o mercado da bola cada vez mais competitivo, antecipar-se e agir com ousadia tem sido o diferencial das equipes que se consolidam no topo. E se o Cruzeiro quiser realmente assumir esse posto, contratar jogadores como Otamendi é o caminho mais curto. Ele representa tudo o que o clube deseja neste momento: segurança, ambição, respeito e, principalmente, vontade de vencer. E quando esses fatores se encontram, o resultado tende a ser explosivo dentro das quatro linhas. Agora, queremos saber de você, torcedor celeste, o que acha da possibilidade de Nicolás Otamendi vestir a camisa do Cruzeiro? Você acredita que ele poderia ser o grande líder defensivo que falta ao time? Deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque vem muita coisa grande por aí e você não vai querer perder nenhum detalhe.